Todos encontraram, com a ajuda de Deus, a guia do seu Espírito. Vamos ler em Eclesiastes, capítulo 7, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? E no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Não sejas demasiadamente Vamos no 15, queridos, perdoa. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Tudo isto inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei, eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Até aqui, queridos. Amém. Os irmãos me perdoam, a hora de virar a página, a Bíblia nova, virou colada, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, queridos? Deus abençoe os servos de Deus que estavam aqui na comunhão, atentos, porque na verdade a sequência do capítulo
também, irmãos, está dentro do mesmo contexto de tudo aquilo que nós lemos até aqui, nesse capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Glória ao Senhor. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Nos dias de hoje, irmãos, parece até loucura, né? E nós fomos, irmãos, pregar isso daqui para muitos que não compreendem as coisas de Deus espiritualmente falando, século 21, diz que é loucura da nossa parte, porque, irmãos, a verdade é que as coisas estão tão difíceis para toda a humanidade e que o único caminho, a única solução, irmãos, é nós nos apegarmos com Deus a cada dia mais e nos entregarmos aos braços do Senhor e pedir que Ele nos dê forças para nós suportarmos tudo o que sobreveio e ainda o que sobrevirá sobre a face da terra, sobre a humanidade. Por isso, irmãos, o pregador Salomão, considerado um homem sábio na terra, glória ao Senhor, ele era filho de Davi. E quando Davi, irmãos, chegou na sua idade, na hora do Senhor o levar, do Senhor o recolher, glória ao Senhor, Salomão não tinha condições de assumir o trono, pelo menos ele não se considerava em condições de reinar sobre o povo de Israel. Então ele foi orar a Deus, e falou: Deus, Pai, o meu pai Davi era um homem destro na guerra, ele tinha condições de lutar com o inimigo, de vencer. Quantas batalhas ele venceu, quantos reinos ele conquistou, quanta coisa ele fez com o seu poder, com o poder de Deus. Mas ele confessava assim: mas eu sou um homem que não conheço a espada, nunca fui numa guerra. E o que eu vou fazer? Não tenho condições de reinar sobre este povo. Então eu lhe peço sabedoria, foi a oração, irmãos, de Salomão. Pediu a Deus que o desse sabedoria para ele poder estar diante do povo de Israel e continuar, irmãos, vencendo as guerras, as batalhas. Porque era muito dura a luta. Naquele tempo a luta ela era literal, irmãos. Olho por olho, dente por dente. E para se conquistar os países, os reinos, necessário era ter um grande exército bem treinado. Glória ao Senhor. Irmãos, e ir para a batalha, no campo de batalha, verdadeiramente derramamento de sangue, glória ao Senhor. E Davi tinha um diferencial, irmãos, além do exército que ele tinha, muito bem treinado e submisso aos seus comandos, assim como os conselheiros e os capitães, glória ao Senhor. Davi tinha a guia de Deus, ele não saía para uma batalha antes de buscar Deus, irmãos, e pedir a guia de Deus, para que ele pudesse ir ao campo de batalha e voltar com a vitória. E assim Deus lhe dava muitas vitórias, glória ao Senhor. Então, Salomão foi crescendo vendo isso, observando isso. Irmãos, e ele não tinha capacidade de fazer segundo seu pai fazia. Cada um de nós nesta obra maravilhosa, temos um dom que vem de Deus. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós, irmãos, temos uma posição. Hoje este exército, ele não é mais um exército literal, material. Hoje a guerra não é mais uma guerra literal, material, onde é necessário ir num campo de batalha, bem armado, bem treinado, com espadas de aço, para vencer o inimigo. Hoje, irmãos queridos, esta guerra ela é espiritual.
isso que o que nós lemos aqui precisa compreender com o cunho e o contexto espiritual. Glória ao Senhor. Senão nós não vamos conseguir vencer esta batalha espiritual que se apresenta para toda a humanidade da terra. Glória ao Senhor, em especial para aqueles que já compreenderam que depois desta vida terrena existe outra vida que nos espera, que é a vida eterna nos céus. E naquele tempo havia inimigos fortes, com força, também com poder bélico, com treinamento. Aleluia, Jesus. E Davi, irmãos, buscava de Deus a melhor estratégia para poder vencer o inimigo. Hoje, nós precisamos também buscar de Deus a melhor estratégia espiritual para nós vencermos o inimigo das nossas almas. Que hoje ele não se apresenta, irmãos, materialmente falando, pode até se apresentar, pode até se materializar para alguns, mas ele já entendeu também que se ele se apresentar materialmente falando, do jeito que ele verdadeiramente é, glória ao Senhor, muitos verão, combaterão, aleluia, e não cairão na armadilha dele. Ele é invisível e se apresenta invisível, com armas invisíveis, e nós precisamos vencer ele com as armas espirituais que provém do reino da glória. Aleluia! Para nós vencermos esta batalha, se faz necessário que todo homem, toda mulher que crê em Deus, que tem Jesus Cristo como seu Salvador, aleluia, que adquira do céu armas espirituais, e principalmente sabedoria. Então, quando Salomão pediu sabedoria, irmãos, aleluia, ele sabia que ele precisava, porque senão ele não ia conseguir vencer aquilo que ele precisava. Esta sabedoria que hoje nós precisamos, século 21, durante o tempo da graça cujo qual nós vivemos, debaixo da graça do Filho de Deus, aonde não combatemos com espada de aço, nem com armas da terra, mas a nossa batalha é no Espírito, é com oração, é com amor, é tendo misericórdia, é abraçando aquele que é pecador, aleluia, sem abraçar o pecado, irmãos, é abrindo o nosso coração para receber as coisas do céu. A sabedoria que hoje nós precisamos para vencer todo este mal se chama Cristo Jesus, o nosso Salvador. Por isso que o pregador Salomão, vamos dizer que escreveu esse livro, ele começa as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Olha, irmãos queridos, nos dias de hoje, o que a terra está vivendo, aleluia, esta matéria ela não quer sofrer, esta matéria não tem paciência e nem considera o sofrimento de Jesus Cristo na cruz. A matéria não. Mas o que está dentro desta matéria se chama alma, glória ao Senhor, e ela geme com gemidos inexprimíveis, porque ela foi feita lá na glória, e da glória, irmãos, entrou dentro deste vaso frágil. Este vaso de barro, aleluia, não quer estar na casa do luto. Esse vaso de barro só quer estar na casa onde há banquetes e festas. Este vaso de barro, irmãos,
ele não se contenta com as coisas espirituais, porque ele não se alimenta das coisas espirituais, mas a nossa alma se alegra com a palavra que Deus está mandando hoje, com a que ele mandou no último culto, com a que ele vai mandar no próximo, porque a nossa alma entende que sabedoria celestial não provém do homem, nem no banco da universidade, nem em nenhum sábio da terra. A nossa alma, aleluia, ela escuta a voz do pastor, porque a nossa alma é considerada ovelha, e este caminho é um aprisco, cujo qual o pastor é Jesus Cristo. Então quando o pastor fala, a ovelha entende, mas quando o homem fala, somente a matéria entende. Santo. Então nós não preparamos pregação, nós buscamos de Deus, e Deus hoje por esta palavra quer instruir nós que aqui estamos, os que estão ouvindo online, por toda essa face da terra. Quantos lares estão enlutados, quantas casas estão chorando, quantas casas estão se lamentando, mas o pregador já deixou escrito para nós, isso é a vantagem do sofrimento. Aleluia. Se nós formos pregar isso aqui numa festa de carnaval, irmãos, arrancam nós lá do lugar, numa boate, numa festa. Aleluia, Jesus. Mas esta pregação, ela é de cunho espiritual, para alimentar a nossa alma. Melhor ir à casa do luto do que à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos. E o homem aplica o coração dele a meditar no que vai acontecer com ele também, porque todos nós um dia passaremos por isso. Mas bem-aventurado é o homem e a mulher que durante o seu percurso na terra procurou, irmãos, veja bem, servir a Deus. Porque nós não temos capacidade, nem condições. Deus é tão grande e tão maravilhoso, que nós não conseguimos agradar Ele da maneira que Ele merece. Porém nós temos que procurar agradá-lo. Nós não somos justos o suficiente, nós não somos corretos o suficiente, nós não somos santos o suficiente, nós não temos força suficiente, nós não temos capacidade suficiente. Aleluia! Tudo isso está em Jesus Cristo. Ele sim, santo, perfeito, justo, glória ao Senhor, capacitado, aleluia, condicionado para poder sofrer no duro madeiro da cruz, e depois desse sacrifício, distribuir de graça a vida eterna no céu, para todo homem e mulher que nele crer, e através das águas do santo batismo, confessar o seu pecado, mas também sair das águas diferente, transformado, uma nova criatura, para compreender palavra como essa de hoje, por exemplo. Melhor é a tristeza do que o riso. Olha, irmãos, quem que não se alegra com riso? Qual que é a casa que não se alegra com riso? Mas diz aqui a palavra, melhor é a tristeza do que o riso. Mas vem a resposta, é porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando alguém, irmãos, coloca-se a meditar em palavra como essa, passa a entender verdadeiramente que aqui tudo é passageiro. O teu carro, por mais bonito e valioso que seja, ele não pode te alegrar no dia da luta. A tua casa, por mais bonita e grande e luxuosa que seja, ou a tua conta bancária, por mais, irmãos, rechonchuda de dinheiro que esteja, no dia da luta, no dia, irmãos, da guerra, no dia da aflição, no dia da prova, não tem como fazer muita coisa.
Agora, aquele que está mandando esta palavra, em cujo qual está a sabedoria plena, esse sim tem, irmãos, poder, aleluia, para abençoar, tem poder para edificar, tem poder para levantar, tem poder para tirar da sepultura e para colocar na sepultura também. Glória ao Senhor. Então o homem e a mulher que crê verdadeiramente, irmãos, numa vida eterna, ele começa a viver a vida aqui, irmãos, sabendo que aqui é passageiro. Glória ao Senhor. Então começa a aplicar o coração dele nas coisas que verdadeiramente vale a pena. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Mas que casa do luto que é essa? Irmãos, nós precisamos colocar a palavra dentro do contexto espiritual. Materialmente falando, né, irmãos? Temos lutos, temos casas passando por luto, porque materialmente falando, deitou na sepultura alguém que nós amamos, alguém que nós tínhamos estima, alguém que nos vai fazer falta, alguém que nos vai trazer saudade, alguém, irmão, cujo qual o vínculo era tão gostoso e tão profundo. Glória ao Senhor, que machuca, dói. A dor do luto, irmãos, é indescritível, só quem passa sabe. Aleluia. Mas, irmãos, quando nós vamos para o campo espiritual, no contexto espiritual da palavra que Deus está mandando, melhor é a casa do luto daquele homem que morreu para o mundo, glória ao Senhor, mas hoje ele tem vida, porque diz aqui, esse mesmo capítulo nós lemos que a sabedoria, ela dá vida ao que possui. Aleluia, mas para poder, irmãos, receber essa sabedoria, é preciso passar pelo luto, ou seja, aquele homem que nasceu de pai e mãe, aleluia, ele tem a natureza humana, glória ao Senhor, e tem dentro dele a natureza divina, quando ele aceita, aleluia, Cristo Jesus como seu Salvador. Então quando ele é sepultado nas águas do batismo, num simbolismo, ele levanta com essa sabedoria, glória ao Senhor, e deixa para trás, glória, a tristeza do mundo, fica lá no luto, glória ao Senhor, espiritual. O homem velho morreu e nasce o homem novo, glória. Por isso, irmãos, é mais alegria nós estarmos na casa do luto. Ou seja, glória, morreu o homem velho, morreu o homem que fazia coisas para agradar o mundo, morreu o homem que servia ao mundo, glória, agora nasceu dentro dele, aleluia, o homem espiritual, o homem que nasceu novo e deixou as coisas velhas para trás, e dali para frente, irmãos, caminha segundo a justiça de Deus, glória ao Senhor. Mas, irmãos, quando nós, literalmente falando, vamos na casa do luto, literalmente falando, que é o que está acontecendo hoje em vários lares, nós aplicamos, irmãos, o que aprendemos, de que essa vida, aleluia, nos traz tristezas, nos traz tribulações, nos traz guerras, nos traz alguns momentos de felicidade também, nos traz alguns momentos de alegria, mas tudo é passageiro. Da mesma forma que passa os dias bons, também passará os dias ruins. Da mesma forma que passa os dias de glória, os dias de guerra também passará. Mas bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher que compreende, glória ao Senhor, que Deus, irmãos, tem algo reservado para nós que não se compara com o que tem aqui na terra. Porque aqui, irmãos, glória ao Senhor, tudo é perecível e tudo vai ficar, mas o que nos espera é vida eterna nos céus. E para isso precisamos, irmãos, aceitar a sabedoria que é Cristo dentro da nossa alma e do nosso coração, e nos entregarmos para Ele de verdade, não pela metade, glória ao Senhor,
Senhor. E tem alguém ouvindo esta palavra nesta noite, alguma coisa está te entristecendo, alguma guerra está passando, provas, irmãos, faz parte da vida do crente, mas tu e eu temos a sabedoria de Cristo, temos Cristo Jesus, o nosso Salvador, para estar conosco, glória ao Senhor, para dar força, para nos alimentar, para nos levantar, glória. Recebe esta palavra nesta noite, na tua alma, como uma força, de que, aleluia, ainda que tu estás chorando nesta noite, glória ao Senhor, mas no dia de amanhã, aleluia, tu terás o sorriso eterno. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer o que, irmãos? Que enquanto nós estamos neste mundo de trevas, às vezes estamos chorando e passando por injustiças e por provas e por lutas, mas quando brilhar o sol da justiça, Cristo Jesus, aleluia, Ele vai transformar todo este choro, toda esta angústia, toda esta guerra, aleluia, numa alegria infinita e eterna. Glória a Deus, santo é o Senhor. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Quando o Senhor nos repreende, irmãos, é bom, porque Ele é sábio. Quando o Senhor repreende você, querido, por alguma coisa, Ele sabe com quem Ele fala, Ele sabe como fazer. Aleluia, dá glória ao Senhor e aceita a correção do sábio que é Jesus Cristo. Glória ao Senhor, porque, irmãos, muitas vezes, aleluia, está dizendo aqui, aleluia, elogio muitas vezes, alguma coisa, irmãos, que alegra a nossa carne, não faz nós meditar e nem crescer no Espírito como nós precisamos para suportar as lutas do dia a dia. Glória ao Senhor. Então, quando nós formos repreendidos pelo nosso Pai Celestial e também pelo nosso Pai material, por alguém que está no nosso convívio e que quer o nosso bem, considera, dá glória a Deus, baixa a tua cabeça e fala assim: Senhor, eu preciso aprender, no dia de amanhã tu serás fortalecido. Mas aquele que rejeita, irmãos, a correção do sábio, que é Cristo Jesus, também rejeita um crescimento espiritual, rejeita, irmãos, uma ferramenta para o dia de amanhã, porque vais precisar de uma ferramenta, vais precisar de paciência, vais precisar de compreensão, vais precisar de algo que só o Senhor pode dar. Aleluia, santo é o Senhor. Porque, irmãos, qual é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela? Tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Os irmãos sabem aqueles espinhos que você coloca embaixo da panela no fogo, que queima rapidamente, só faz barulho? Assim é o riso do tolo. Glória ao Senhor. Mas aquele que acata o conselho, aquele que busca, irmãos, aprender algo e colocar em prática, ele se fortalece para o dia da luta. Vem o vento, vem a tempestade, vem a enfermidade, vem a guerra, vem a tribulação, aleluia, mas ele está firmado na rocha. Ele está firmado no sábio, ele tem dentro dele a sabedoria que provém dos céus, aleluia. Então nada vai derrubar ele, nada vai tirar ele e ela do caminho. Nenhuma conversa, irmãos, amistosa do inimigo, nenhuma coisa, irmãos, fora daquilo que compreendemos, aleluia, poderá nos tirar ou nos separar do amor de Cristo Jesus. Porque Ele morreu no duro madeiro da cruz, para dar a nós este direito, de um dia também triunfar e viver com Ele eternamente. Aleluia, Jesus! Mas se nós, irmãos, não atentarmos para isso diariamente, dentro da nossa casa, aqui dentro da igreja, no nosso trabalho, no nosso convívio, as coisas deste mundo vai nos afastando de Deus. A vaidade, o erro, o pecado, irmãos,
vai nos afastando da presença de Deus. Recebamos esta palavra nesta noite. Difícil de pregar ela, irmãos. Glória ao Senhor. Mas que sejamos nós, irmãos, corações abertos para recebê-la. Que esta palavra entre nos corações, nos casais, nas famílias, aonde quer que seja, aonde quer que esteja o luto, aonde quer que esteja a necessidade, aonde quer que esteja, irmãos, alguém precisando e clamando, que a sabedoria que é Cristo Jesus possa entrar lá e aqui também e abrir horizontes e dar uma luz, dar um sinal. Glória ao Senhor. Você veio buscar uma palavra, está ouvindo, querendo um conselho, querendo tomar alguma decisão. O que faço? Vou para a direita, vou para a esquerda, fico parado. Glória ao Senhor. Entra na comunhão desta palavra, faz tudo segundo o Senhor nos tem ensinado, e tu verás que Deus vai abrir uma porta, vai dar um sinal, uma saída, e você vai dizer: meu Deus, como que eu não consegui ver isso antes? Porque quando a sabedoria entra, ela resolve para nós causas impossíveis. Os irmãos, vejam que Salomão foi experimentado, irmãos, quando ele foi resolver a causa daquelas duas mulheres que tiveram duas crianças. E uma das crianças morreu pela noite, e a mãe requisitou o filho, porque ela não cuidou, dormiu por cima do filho, matou o seu filho. E a outra, irmãos, cuidou do filho, mas pela manhã houve uma guerra, uma luta muito grande, porque a que havia perdido o filho queria o filho da outra que estava vivo, e virou uma confusão, virou uma briga muito grande, e eles precisavam resolver aquilo. Uma falava que o filho morto era da outra e que o vivo era dela, a outra falava ao contrário. Então o que fizeram? Vamos buscar sabedoria, vamos buscar solução, vamos buscar do rei Salomão, que ele é o que rege sobre nós. E foram diante do rei. O rei ouviu as duas partes, e as duas partes, irmãos, até então tinha razão. Aleluia, Jesus. Eu não sei por que Deus está mandando dessa forma, mas Ele sabe o que vai fazer com esta palavra. As duas tinham razão até então. Quem sabe tem alguém no nosso meio que está numa confusão, numa luta muito grande. Quem vai vencer essa batalha? Quem vai vencer? Aquele que estiver na verdade. Santo é o Senhor. Irmão, irmã, se tiver mentira no negócio, coisa encoberta, coisa errada, não precisa nem buscar do sábio que é Jesus. Arruma primeiro a tua casa, arruma primeiro a situação, conserta o que você pode fazer com a tua mão, aí sim, aí se humilha nos pés do Senhor, que é o justo sábio, e Ele vai dar solução para a tua causa. Santo é o Senhor. Ninguém engana Deus. Naquele tempo era o rei, irmãos, na condição de rei. E elas pensaram, talvez uma das partes pensou: vou enganar o rei, eu vou chorar diante do rei, eu vou contar a minha verdade. Ainda, os irmãos já ouviram falar que uma mentira falada muitas vezes até pode, para alguns se tornar verdade. Talvez ela pensou assim. Mas a sabedoria, irmãos, a sabedoria que Deus deu para Salomão, que já prefigurava Cristo nosso Senhor, que Ele é a sabedoria para todo homem e mulher que crê no nome dEle. Santo é o Senhor. O rei mandou buscar uma espada e falou: já que ambas as partes estão requisitando esta criança viva, ninguém assume que a morta é dela, então vamos fazer o seguinte para ser justo: traga-me uma espada, cortaremos a criança no meio, metade para cada uma. Aleluia. Mas a mãe verdadeira, irmãos, temeu, porque das entranhas dela saiu a criança. A mentirosa falou: não, nem para ti, nem para mim. Tá certo, o rei, pode cortar. Nem para mim, ela já havia perdido. É assim que o adversário faz, irmãos, na mente do homem e da mulher que perde a sabedoria, ou que não tem a sabedoria que é Jesus Cristo.
Ele não quer o bem nem para ele, nem para o próximo. E não importa a situação. Mas quem tem Cristo e a sabedoria, está sempre do lado da verdade. Nem que para isso tem que tomar prejuízo. Nem que para isso tem que chorar. Nem que para isso tem que sofrer. Nem que para isso tem que ser injustiçado. Ele está, irmãos, com o coração humilde. Falou a mulher, a mãe verdadeira: não, meu rei, não mata a criança, deixa que ela crie, pelo menos a criança vai viver. Eu não quero que a minha criança seja cortada pelo meio. Aleluia! Aí Deus deu, irmão, a sabedoria para o rei e falou: não, essa mãe é a verdadeira, dá a criança para ela. Aleluia! Igreja reunida nesta noite, já vai terminar a palavra. O que é verdadeiro, Deus vai dar solução na causa. Só vai, irmãos, ficar confundido e envergonhado aquele que está na mentira. Sem medo de errar é a palavra. Quem está na mentira, roubando, enganando, dando falso testemunho, achando que vai se dar bem, não poderás diante desta palavra, porque o Deus sábio, justo, está vendo tudo. Está vendo tudo e te anuncia nesta noite: eu vou justificar-te, porque tu está na verdade. Tu está na verdade desde o princípio. Não faltou nos teus lábios a verdade. Tem chorado, tem sofrido, tem se angustiado, perdido sono na madrugada, até perguntando: vale a pena ser sincero? Vale a pena falar a verdade? Vale a pena sofrer? Porque eu estou só tomando prejuízo e parece que tudo vai contra. Mas anuncia a Deus nesta noite: glória ao Senhor. Vale a pena esperar no sábio Cristo Jesus. Ele está tomando a tua causa nesta noite nas mãos dele e te anuncia: aleluia. Parece que está perdido, parece que tu não vais vencer, mas ele te anuncia: pela tua sinceridade, pela tua fidelidade, pelo teu choro, pela tua maneira de ser, por você servir a Deus de um puro e sincero coração, é causa ganha. Deus fará a obra e o nome dele vai ser glorificado. Irmão, receba a sabedoria no teu coração esta noite. Receba esta palavra. Busca o Senhor. Não se embriague com as coisas do mundo, com as mentiras, com tudo que está aí fora. Mas fica firme no Senhor, porque enquanto nós estivermos aqui, glória, Ele nos sustentará, Ele nos apacentará, porque somos ovelhas do aprisco dEle. Mas naquele grande dia, nós vamos viver com Ele no reino da sua glória. Enquanto estivermos aqui, anda na verdade, andemos na verdade, na sinceridade, porque quando aparecer a necessidade, o justo juiz resolverá a causa e entregará na nossa mão, e nós glorificaremos a Deus. Aleluia! Enquanto estiver nesse corpo, irmão e irmã, sirva a Deus de um puro e sincero coração. E aleluia, para que naquele grande dia nós possamos receber a coroa da vida eterna. É a palavra, Deus seja louvado.